Olá, meu nome é Wesley da Silva Fonseca, sou engenheiro florestal e mestre em ciência florestal pela Universidade Federal de Viçosa. Faço parte do Laboratório de Restauração Florestal, ULAF, sob orientação do professor Sebastião Venâncio Martins. Vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Armadilhas fotográficas no monitoramento de fauna de área em restauração no ambiente de mineração de bauxita, Miraí, Minas Gerais. O Brasil tem uma posição de destaque no cenário mundial, tanto na produção quanto na exploração das reservas minerais existentes em seu território. O Brasil possui a quarta maior reserva de bauxita do mundo, com 2,6 bilhões de toneladas. O Brasil também é o quarto maior produtor de bauxita, com 29 milhões de toneladas, aproximadamente 8% da produção mundial. E a mineração de bauxita é uma atividade muito importante porque ela contribui no desenvolvimento socioeconômico regional, influencia no índice de desenvolvimento humano municipal e contribui com importantes receitas no produto interno bruto nacional. E para que a exploração de bauxita ocorra de forma sustentável, é necessário realizar a restauração ecológica de áreas mineradas e áreas no ambiente da mineração de bauxita. O processo de restauração é influenciado por diversos fatores, como solo e relevo em aspectos topográficos e nutricionais, clima e microclima em relação à umidade relativa, temperatura, paisagem e biodiversidade em relação à proximidade a fragmentos florestais e à fauna regional, a resiliência e amplitude do impacto, ou seja, a capacidade do ambiente se recuperar, entre outros agentes que influenciam nesse processo. Então, portanto, em relação à receita universal, não existe uma receita universal para ser usada em todas as áreas. É necessário conhecer as características intrínsecas de cada ambiente, aproveitar o potencial de regeneração e adequar os projetos de restauração aos múltiplos filtros ambientais regionais, a fim de colaborar para o processo sucessional. Esse tema é muito importante porque a Organização das Nações Unidas, a ONU, declarou o período entre 2021 a 2030 como a década da restauração de ecossistema, com o objetivo de combater as mudanças climáticas, melhorar a segurança alimentar e a conservação da biodiversidade. Nesse contexto, avaliação e monitoramento da restauração ecológica são etapas muito importantes. E a fauna é um destaque. Existem evidências que comprovam que a fauna de diferentes níveis tróficos desempenha papéis cruciais para restaurar o equilíbrio do ecossistema, principalmente o que tange a funcionalidade e a diversidade. Entretanto, historicamente, a fauna tem sido negligenciada, visto que a maioria dos projetos de restauração ecológica tem sua abordagem baseada na flora, com ênfase em estudos fitossociológicos, estrutura da vegetação e em parâmetros cedáficos. Então, assim, a fauna é um importante bioindicador da restauração ecológica e os estudos comportamentais podem contribuir para uma melhor compreensão das relações fauna e flora. Para isso, são necessários avanços tecnológicos, novas perspectivas, novas abordagens, e neste contexto, as armadilhas fotográficas se destacam como importantes ferramentas para o monitoramento da fauna, visto que oferecem uma abordagem inovadora para a obtenção da distribuição, estrutura, comportamento da comunidade faunística de modo econômico e de forma minimamente invasiva. Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar novas perspectivas para o monitoramento da fauna na restauração ecológica diária no ambiente de mineração de bauxita. A área de estudo tem 2 hectares e está localizada na cidade de Miraí, Minas Gerais. Até o final do ano de 2016, essa área estava destinada ao setor administrativo da Companhia Brasileira de Alumínio, CBA. Houve uma mudança desse setor na empresa, então todas as construções foram removidas, deixando o subsolo exposto, compactado e com baixa fertilidade. Essa área, então, foi incluída no Programa de Compensação Ambiental da empresa e foram implantadas técnicas de restauração ecológica. Que podemos observar nessas 2 imagens, a situação do solo em 2017, no início, exposto, compactado, e 4 anos após a implantação das técnicas e do projeto de restauração ecológica, mostrando o avanço da cobertura florestal. Em relação à avaliação deste trabalho, foram instaladas 3 câmeras, as armadilhas fotográficas, para realizar o monitoramento da fauna. As câmeras estavam ativas 24 horas por dia durante um ano e estão programadas para capturar imagens e vídeos a quaisquer movimentos através de um sensor infravermelho de sensibilidade. Além disso, foram realizadas buscas ativas de todos os animais das classes aves, anfíbia, reptília e mamália, e os animais foram classificados de acordo com família, hábito alimentar, padrão de atividade, sociabilidade e quanto ao risco de ameaça da IUCN.
Então, quanto aos resultados, foram encontrados 24 espécies de aves, 3 espécies de répteis, 4 espécies de mamíferos e um anfíbio, totalizando 32 espécies de animais pertencentes a 21 famílias. Quanto ao padrão de atividade, predominaram as espécies diurnas, com 78,13%, seguidas de espécies noturnas e a crepuscular. O predomínio das espécies diurnas se deve principalmente ao maior número de aves, já que as aves são mais ativas nas primeiras horas de manhã. E quanto ao hábito alimentar, houve destaque para as espécies onívoras. Esse predomínio é um indicador importante, visto que esse grupo estabelece várias relações ecológicas no ecossistema. E essas espécies possuem adaptações que permitem metabolizar alimentos de origem animal e vegetal. Em relação à sociabilidade, ao comportamento social, as espécies gregárias apresentam algumas vantagens devido a maior proteção contra a predação, menor probabilidade de predação, maior área de forrageamento, otimização na busca por alimentos e facilidade nas interações sociais para a reprodução. E elas foram o destaque que mais foram encontrados aqui, com 50% das espécies. Desse modo, a observância de aspectos da ecologia comportamental é fundamental, visto que a fauna desempenha importantes funções em muitos processos ecológicos. De acordo com uma lista de espécies ameaçadas da IUCN, a maioria das espécies registradas neste monitoramento apresenta status pouco preocupante. Contudo, a presença de espécies com certo grau de ameaça, como o lobo-guará e a coruja listrada, e a presença de espécies com tendência populacional decrescente, demonstra a importância dos projetos de restauração ecológica conduzidos na Mata Atlântica. Podemos observar que as armadilhas fotográficas permitem um monitoramento eficiente através da visualização dos animais com qualidade digital da imagem. Nessa primeira imagem, vemos o lobo-guará, uma espécie quase ameaçada, que visita constantemente a área para alimentar-se. E na segunda imagem, o jacuaçu, uma espécie frugívora, importante dispersora de sementes e que contribui para o processo sucessional. Pode-se observar que as câmeras são eficientes também para monitoramento noturno, permitindo uma visão clara dos animais, como aves e mamíferos, nesse exemplo. E, desse modo, então, é possível observar o comportamento dos animais em diferentes períodos do dia. Aqui temos outros exemplos dos registros das armadilhas fotográficas, que tem entre as principais atividades identificadas, destacam-se a alimentação, o cuidado paternal, as interações sociais através do canto, utilização de poleiros naturais e de poleiros artificiais, forrageamento, entre outros. Como conclusão, as armadilhas fotográficas ofereceram uma abordagem inovadora no contexto da restauração ecológica, pois elas permitem avaliar a relação fauna e flora e aspectos da ecologia comportamental das espécies na área em processo de restauração, e elas se destacaram pois elas proporcionaram um monitoramento de forma não invasiva, igualmente eficiente na coleta de dados diurnos e noturnos, robusta a variações às condições edafoclimáticas. E, além disso, as armadilhas fotográficas podem ser utilizadas para obter informações em locais com limitações de acesso, por exemplo. A presença da fauna de diferentes classes, hábitos alimentares, sociabilidade, padrão de atividade, é um indicador importante de que, à medida que avançar o processo sucessional, é possível que aumente a complexidade das interações ecológicas, intraespecíficas e interespecíficas. E as técnicas de restauração e as ações de recuperação e conservação do solo realizadas pela empresa, bem como a preservação de fragmentos florestais, foram eficientes e estão cumprindo um papel importante na conservação da biodiversidade regional. Gostaria de agradecer ao Laboratório de Restauração Florestal e toda a sua equipe, principalmente ao professor Sebastião Venâncio, ao FV e ao Departamento de Engenharia Florestal por todo o apoio, a CBA pelo apoio logístico e financeiro e a CAPES pela concessão da bolsa. Por fim, gostaria de compartilhar com vocês uma matéria que saiu no portal da CAPES, onde eu falei um pouco sobre a minha pesquisa de mestrado, mostrando o sucesso da restauração florestal. Vou deixar o link da entrevista na descrição do vídeo. Muito obrigado a todos pela atenção. Qualquer dúvida é só entrar em contato.